Bom dia, pessoal. Eu sou o Marcelo Noronha, CEO do Bradesco. Estou aqui para apresentar os resultados, mais uma vez, do fechamento do TRI passado, nesse caso, o terceiro trimestre. Eu estou diretamente aqui da Cidade de Deus. Acho que passa um pouquinho das 10h30, 10h31. É um prazer estar com você novamente. Obrigado, pela atenção de nos acompanhar. Então, a gente vai falar do nosso balanço do terceiro TRI. Depois eu vou sentar com os colegas aqui para a gente responder algumas perguntas dos nossos colegas do Sell-Side. Então, eu começo mostrando o nosso resultado do terceiro TRI, que vocês já receberam hoje pela manhã, a gente atingiu um lucro líquido recorrente de 5 bilhões e 200, com um crescimento de quase 11% contra o segundo trimestre de 2024. Lembrando que no TRI passado a gente também teve um crescimento de mais de 12%, TRI contra TRI. Então, a gente vem entregando aquilo que a gente se comprometeu a fazer, A gente não promete, a gente entrega. Então, a gente está crescendo step by step, com consistência. E aqui eu trago aqui uma foto daquilo que a gente vai apresentar aqui para vocês durante essa apresentação de hoje. É que a nossa rentabilidade cresce com solidez e segurança. Nossa margem líquida, depois eu comento um pouco disso, que combina com isso aqui. A margem líquida evolui, impulsionada pela margem de clientes e a redução, naturalmente, da PDD. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Ganho de produtividade, com receitas em alta. Risco de crédito absolutamente controlado, E a gente fez um bom ajuste no nosso footprint, vocês já puderam ver. Carteira de crédito cresce com equilíbrio em todos os segmentos, se conecta com tudo isso que eu estou falando aqui, Índice de inadimplência em queda. Despesas operacionais evoluindo em linha. A gente vai comentar um pouco mais. O nosso grupo segurador entregando uma ROI super relevante, quase 24%, e crescendo em praticamente todas as linhas. E a gente também comenta sobre o aumento da participação na Cielo, fruto da OPA, que nós fizemos, e tivemos o closing agora no mês de setembro, tá, pessoal? Então, eu sigo adiante aqui, primeiro trazendo esse quadro das receitas totais do TRI. A gente atingiu 30 bilhões e 600, um crescimento. Eu estou observando sempre TRI contra TRI, muito mais do que o year over year, 3,7%. A gente dividiu algumas linhas, aqui a gente queria trazer um pouco mais aberto, inclusive, a receita de prestação de serviço, para não ficar poluído, A gente trouxe esses três blocos, A margem financeira total com um crescimento de 2,7% no TRI, receita de prestação de serviço 2,8%, e, como eu falei, o grupo segurador vindo forte com 8,7%, e a gente tem essa performance aqui de crescimento TRI contra TRI da ordem de 3,7% no total de receitas aqui do nosso grupo, Nossa carteira de crédito atingiu quase 944 bilhões, novamente um crescimento de 3,5% TRI contra TRI, A gente traz alguns dados aqui de produção média, liberação pelos canais digitais, mas eu acho que é mais importante para vocês mostrar aqui o conjunto da obra, que a gente está crescendo em todos os segmentos de clientes, Quando a gente olha aqui, 7,6% no combinado, mas na pessoa física estamos crescendo 10%. Grandes empresas obedecem naturalmente à sua natural tendência, mesmo assim com um crescimento positivo novamente de 0,7%. E micro, pequena e média empresa, a gente está falando de um crescimento de quase 17%, E eu vou comentar um pouco mais adiante sobre isso aqui, nesse slide que a gente trata das carteiras de crédito. Primeira conclusão, quando a gente olha para esse slide aqui, pessoal, é que a gente mostra uma atração grande no banco, A gente cresce em praticamente 100% das modalidades de crédito em todos os segmentos de clientes, nas pessoas físicas, nas pessoas jurídicas de grande porte, de pequeno porte. Mas vamos dar uma olhada no conjunto, porque eles trazem muita informação para a gente, tá? Primeiro, do lado da pessoa física, com um crescimento TRI contra TRI de 3,9%. Vamos olhar primeiro mix. Consignado, acho que o Banco Central divulgou a sua estatística de setembro. A gente cresceu um pouco mais do que o mercado, mas notem o seguinte, a gente cresceu um pouco mais, 0,25% mais do que o mercado. Então a gente cresce em linha com o mercado, talvez um pouquinho mais tracionado, mas vamos ver onde é que a gente está crescendo. Crédito consignado, acho que cresceu 1,9%, nós crescemos 2%. A gente tem uma carteira importante. Essa é uma carteira colateralizada.
Isso vale para veículos também com crescimento de 4%. Aqui a gente tem a oportunidade de crescer mais, esse mercado está bem tracionado. Crédito imobiliário, né, que traz a principalidade dos clientes, uma relação de longo prazo crescendo 3,3%, eu não vou nem falar em hieroveria. Isso vale para o crédito rural, para a pessoa física também, né, que tem muita colateralização aqui, com 16,5%. Então, quando a gente olha para o mix, a gente está falando de que está crescendo no crédito à pessoa física, mas em linhas e modalidades muito seguras, com garantias, tá certo? No caso do cartão de crédito, observem que o nosso crescimento tri contra tri foi de 2,2%. Porém, quando a gente abre o portfólio e olha para a alta renda, o nosso crescimento é de 4,5%. Então, vocês podem observar no quadro que a gente trata de margem financeira, que no caso do cartão de crédito, ele perde participação na nossa margem. Por quê? O cliente de menor renda é o cliente mais propenso a rotativar e a parcelar as suas compras com juros, né? O cliente de mais alta renda, ele é um transactor. Ele faz o parcelamento sem juros, mas ele paga a fatura integralmente todos os meses. Então, a gente ganha em cima do intercâmbio, em cima de FII, e não em cima de margem de intermediação aqui. Tá certo? E aí, quando eu olho para o crédito pessoal, um crescimento de 5,9% tri contra tri, parece, quando a gente coloca nessa linha, né, é uma linha contábil, que é o crescimento naquele crédito pessoal, né, com margens altíssimas. E eu queria dizer para você o seguinte, a gente está fazendo o nosso dever de casa para ter uma boa qualidade de ativos, e o que a gente está originando aqui é o seguinte, metade do crédito pessoal que a gente vem produzindo é com garantias. Segundo, a outra metade disso aqui, ela tá em cima do alta renda e não do grupo de menor renda. E só uma partezinha pequena é que a gente trabalha com o grupo de menor renda, né, que tem uma margem um pouco maior e, naturalmente, ela chama um pouco mais de provisão. Mas ela, junto do conjunto, não vai mudar a nossa curva de perda e de inadimplência. O que é que significa isso? Significa que a gente está trabalhando com spreads menores. Então, por exemplo, quando eu olho para o consignado INSS, o spread que a gente trabalha hoje, ele é 30% menor do que o spread que a gente trabalhava antes do tabelamento de preços do INSS. Por isso que os canais externos estão com dificuldade de viabilizar, né, novas operações de INSS. Aqui, praticamente 100% de tudo que a gente originou está dentro dos nossos canais. Tá certo, pessoal? Então, veja, a gente traz uma carteira muito mais segura, que chama muito menos provisão e, naturalmente, que apresenta uma margem bruta com crescimento comedido, né? Porque a gente trabalha com uma qualidade superior. Do lado da pessoa jurídica, né, com esse crescimento de 3,2 tri contra tri também, né? Quando a gente fala aqui de micro, pequena e média empresa, a gente está falando de um crescimento de 5%, mas notem que o nosso crescimento maior está no middle market, com empresas com faturamento acima de 50 milhões ano. Ela tem um crescimento maior. Mas nos outros segmentos, que também estão na nossa área de varejo, na nossa rede, aquele novo segmento da SMI que a gente chama entre 3 e 50 milhões ano, também temos crescimento, crescemos em todos, mas mais ainda no caso do middle market. Agora observem também portfólio. Imobiliário crescendo 5,5%, com a garantia que ele tem. No comércio exterior, a gente está bem tracionado aqui no Trade Finance, com grandes empresas e com middle market, né? Que traz um risco de crédito também muito bom. E a mesma coisa vale para CDC e leasing, com crescimento de 2,3%. Aí, quando a gente abre o capital de giro, vocês vão observar, né, na demonstração completa que a gente tem capital de giro, tem TVM ali com debêntures, né? Então, se a gente deixar de lado as grandes empresas e tratar do middle e também do small business, né, com esses dois segmentos, até 3 milhões e de 3 a 50 milhões, o que é que a gente vai encontrar aqui para vocês saberem? Número 1, tem segmento aqui que toda a produção nossa, 80% dela é com garantia. Ou garantia real, ou garantia de recebíveis de boa qualidade, ou a gente trabalha com os programas governamentais como o Procred, Pronamp e o FGI. Dependendo deles, a gente vai até 4 milhões e 800 de faturamento ano,
e, no caso do FGI, com empresas de até 300 milhões de reais. Então, a gente está com um crescimento muito bom aqui. E qual é a decisão, e foi a decisão no começo, né? Com todos esses modelos, o que norteia a nossa tomada de decisão em relação a apetite a risco, né? Em relação a crescimento, se chama RAR, o retorno ajustado ao risco. E, por exemplo, a gente fez muita simulação de crescimento de capital de giro ali no small business e a gente viu o seguinte, mesmo com uma taxa bem maior, a gente tinha um RAR muito superior, eu vou falar aqui de RAR de 60%, quando a gente opera com o Pronamp e com o FGI, tá certo? É isso que norteia a gente. Então, a margem financeira bruta é menor, mas o nível de custo de crédito e provisão, ele é muito menor. E isso dá estabilidade, né? Com esse mix de carteira, o que dá segurança para a gente, inclusive olhando para um cenário prospectivo aqui em relação a tudo que a gente está fazendo, tá? Margens menores. Então, por exemplo, quando você toma ou você faz um crédito, um capital de giro no FGI ou no Pronamp, a margem aqui é 5%, 5,5%. Tem uma ou outra linha que tem uma margem um pouquinho maior, mas é margem que é muito mais voltada para o middle alto e para grandes empresas do que efetivamente para o small business. Mas, em compensação, perda é quase nula aqui dentro. Tá certo, pessoal? Com bons modelos e com muita atração é o que a gente vem fazendo. E posso dizer para vocês, o Bradesco é um dos líderes em liberação dessas linhas no mercado brasileiro, tá? Trazendo ainda aquela informação de safra, base 100 na média de 2019, que era isso aqui, né? O nível de produção. Eu estou falando aqui de pessoa física massificado. E como é que nós estamos aqui, ó? Continuamos com um equilíbrio muito bom nas safras, é o over 30 MOB 4, crescimento da produção, né, seguidamente, mas olha, em cima daquelas modalidades que eu comentei anteriormente, né? A produção foi muito boa aqui no terceiro tri, mas sempre olhando o mix e o rating dos clientes. Eu lembro que no trimestre passado eu comentei também, no caso da pessoa física, em 2019 a gente trazia 50% a 51% pessoas físicas com rating entre AA e B. A gente está trazendo entre 74% e 75%, além de ter esse mix com essas modalidades. Por isso a inadimplência cai e a gente certamente chama menos provisão para essas safras aqui. É isso que a gente já está vendo no nosso custo de crédito aqui. Agora, olhando a pessoa jurídica massificada, eu estou olhando para o small business também, mesma base 100 na média de 2019, vejam que a gente vem com safras muito boas, né? Até perguntaram no outro tri, né? O crescimento aqui, né? Muito abaixo do 100, mas note nessas barras que o nível de produção, ele não é tão alavancado quanto na pessoa física, né? A gente tem diferenças substanciais no mercado. A pessoa física está crescendo renda real acima de 6%. Nível de desemprego no Brasil está 6,7%. Mas as empresas têm outro significado e a gente quer operar com segurança o nosso mix de portfólio, também derrubando ali ó, a inadimplência e também chamando menos provisão. Então, aquilo que eu comentei com vocês, a nossa margem financeira está aqui, mas, por exemplo, dê uma olhada aqui no cartão de crédito, né? Ele representava, em períodos passados, um ano atrás, 8%, caiu para 7,5%. Por isso que eu estou falando, a gente está muito mais em cima do Transactor, tem um risco melhor do que efetivamente em cima de outros. Margem com o mercado em linha, né? Caminhando para aquilo que a gente já vem falando com nossa equipe de RI, com vocês. E o foco da gente está aqui, ó, na nossa margem financeira líquida, mas ela é baseada em RAR, em retorno ajustado ao risco. Ela cresce 6,8%, a gente cresce com consistência. E o que a gente tem de olhar aqui, uma preocupação muito menor para mim, é uma ANIM de 9 e uma ANIM de 8. Ela depende do mix. O importante é o seguinte, é a gente saber quanto a gente entrega de custo de provisão para você fazer as boas combinações, tá certo? Então, 8 ou 9 não tem problema, mas quanto vai custar para a gente entregar crescimentos perenes e constantes na margem financeira líquida. É isso aqui que a gente olha, o RAR e a tomada de decisão. Então, eu posso dizer para vocês, por exemplo, no consignado, né, o nível do RAR é bom, é alto, a gente está tracionado, mas, por exemplo, no caso do INSS, o spread é 30% menor em relação ao que a gente origina agora, frente àquilo que era originado antes do tabelamento de preço, né? Mas o fato é, o RAR também no capital de giro, repetindo, ele é um RAR alto, tem RAR de 60% aqui
naqueles programas que a gente tem garantias. E aí eu entro nos indicadores de crédito, todas as linhas de inadimplência caindo. Obviamente, você vai chegando num ponto que ela cai numa velocidade menor, mas vai continuar caindo. Nossos níveis de cobertura absolutamente estáveis. O NPL Creation também, né? Então, está aqui para vocês observarem. Nossa despesa com PDD expandida, obviamente, cai, né? E a minha expectativa é chamar menos PDD em relação a essas safras novas. E por quê? Melhorar da qualidade das safras, como eu comentei, o mix da carteira, né, que é uma combinação disso aqui, e naturalmente o ganho de eficiência que a gente teve, não só fazendo modelagem, nas políticas, na gestão de portfólio e também no collection com nossa equipe lá da Business Unit de crédito, né? Olhando agora a receita de prestação de serviço, eu vou comentar sobre a Cielo. Nesse box aqui, a gente tem a normalização dessa consolidação. A gente fez o closing da OPA da Cielo em setembro, então o nosso crescimento de receita de prestação de serviço, desconsiderando esse aumento, 2,8%, e no período 9 meses contra 9 meses, 4,3%, que vai para o guidance, né? Mas eu queria salientar o seguinte, a Cielo, nesse caso, não trouxe nenhum ganho trimestral para a gente. Aliás, a gente teve uma consolidação negativa, tá? O resultado teria sido um pouquinho maior, né, se a gente não tivesse feito a consolidação negativa da Cielo aqui. Tá certo, pessoal? E aí, eu já falo diretamente de rendas de cartão, né? Porque isso aqui bate aqui, nessa consolidação. E aí eu chamo a atenção para vocês que o crescimento, desconsiderando a Cielo, seria 0,3% TRI contra TRI, porém, aqui tem uma comparação anual importante, quando a gente olha a alta renda, né? 15% contra 1,5% year-over-year, eu falei do Transactor, é isso, né? Que movimenta muito mais a gente. Mas observem aqui, né, que a gente tem crescimento em praticamente todas as linhas de receita, qualquer período que você olhe. Agora chama atenção para a nossa asset, né, o aumento do nosso AUM de 55 bilhões nesse TRI, na Abram. A gente caminha com a Abram, somando com o Tivio, para um AUM total próximo de R$1 trilhão, e obviamente isso se reflete no crescimento da receita de serviço, né, de 11%. Ela foi bem premiada, né, recentemente, tá certo, com prêmios importantes do setor. Tá? Seguindo adiante aqui, nas despesas operacionais, mesma consideração sobre a Cielo. Quando a gente normaliza essa consolidação, a gente está falando de 2% de crescimento TRI contra TRI, e no período que vai para o guidance, 8,4%, mas eu queria chamar a atenção para esse box aqui em vermelho que a gente tem, né? Se a gente pegar despesa de pessoal e despesa administrativa, o nosso crescimento aqui na organização é de 0,6% TRI contra TRI e um crescimento nos 9 meses de 4,6%, ou seja, estão absolutamente controladas, né? Onde a gente tem um movimento que puxa um pouco mais esse indicador para cima, está ali em outras despesas cíveis, fiscais, trabalhistas, sem considerar a consolidação da Cielo, que mexe, né, na comercialização lá de cartões. Mas notem o seguinte, a gente vem investindo muito lá na Alelo, na Livelo, na Bandeira Elo, né? O crescimento das despesas operacionais deles lá tem sido de 2 dígitos altos. E a própria Cielo, né, que vem investindo em transformação. Então, se a gente retira aqui para olhar a nossa organização, né, o Banking Business com o Grupo Segurador e as outras ligadas aqui sem essas de Payments, o crescimento não seria 8,4%, seria de 7,2%. Então, absolutamente em linha com aquilo que a gente tinha previsto, mesmo com os investimentos que a gente vem fazendo aqui. Outro dado importante é a nossa revisão do footprint, né, com mais 415 movimentos no terceiro TRI. Então, a gente chega no terceiro TRI acumulado, com um movimento de 1.041 pontos. Vejam, a gente não tinha prometido exatamente um número, mas a gente tinha uma expectativa de 1.000 pontos, sendo 250 transformações. A gente está entregando um número superior, mas a gente continua acelerando nesse quarto TRI de 2024, mesmo crescendo a base total de clientes em 1.800.000 clientes com esses movimentos na nossa rede. Nosso grupo segurador, né, teve uma performance muito boa novamente, tá certo? Com esse nível de crescimento das receitas totais, né, de prêmios,
um lucro líquido de 2 bilhões e 400, com um ROE de quase 24%, né? Crescimento de 8,1% TRI contra TRI. Vale chamar a atenção, né, para o resultado das operações de seguro, né, que é um indicador que a gente leva para o guidance, foi 8,7% TRI contra TRI e 4,2% no período de 9 meses, comparado com o mesmo período do ano anterior. E aqui chama atenção o Combined Ratio, que também caiu, indo para 86,6%. Vocês podem ver na apresentação completa de resultados também, tá? Nosso capital, né, com esse índice de Basileia nível 1, cresce 10 bips, TRI contra TRI, também em linha com o que a gente esperava, né, de capital, que a gente falou, capital estável, é isso que a gente está mostrando aqui para vocês. Indo para o guidance, né, a gente tem a normalização da Cielo nessa coluna aqui do meio, e um dado interessante é a carteira de crédito expandida, a gente falou, né, desde o início do ano que a gente caminhava para dentro do guidance, estamos lá, chegamos lá entregando aquilo que a gente tinha estimado, né? Quando a gente fala de margem financeira total e PDD, a gente já falou no tri passado que não dá para falar de uma coisa sem falar da outra, então a gente traz esse indicador aqui anual, implícito, né, no balanço de margem financeira líquida, que é o que é importante e que bate no bottom line, e vocês, para facilitar inclusive a análise de vocês. Receita de prestação de serviço, né, sem a Cielo dentro do guidance, despesas operacionais idem, e o grupo segurador que no tri passado, né, tinha uma combinação com o baseline no tri anterior, que tinha ficado fora do guidance, já está no guidance e a gente vai também caminhar para entregar o guidance aqui como previsto. Alguns tópicos do nosso change, que a gente está acelerado na nossa transformação, né? Um balanço do que a gente entregou nesse tri, naquele reforço da diretoria executiva que trouxemos um novo colega para reforçar o time de TI. A gente está evoluindo muito no aspecto da discussão cultural aqui internamente, uma pesquisa que teve um engajamento brutal da nossa organização, com 74% de resposta dos nossos colaboradores. A gente continua crescendo, né? A gente não contratou só profissionais de tecnologia, né? E que isso aumenta a despesa operacional, tá certo? Gente sênior, que está se incorporando aqui no banco, mas também a gente investiu na business unit de crédito e também aqui no aumento do middle market da gente, com 8 unidades nesse trimestre passado. Investimos também no aumento da equipe de renda fixa do IB, né, para a gente ganhar mais impulso ainda nesse mercado que está bem acelerado. A gente continua fazendo a nossa revisão de footprint a despeito, né, da gente ter acelerado bem nesses 3 trimestres. Dois itens inorgânicos aqui. Eu falei da conclusão da OPA da Cielo em setembro, novamente não teve nenhum impacto em resultado para a gente, a não ser um impacto negativo, né? Podíamos ter feito um resultado um pouquinho melhor, como eu comentei. A aquisição do Banco João Dia teve a aprovação do CAD. A nossa expectativa ainda é ter a aprovação do Banco Central e fazer o closing esse ano, se isso for viável, né? E aí, pessoal, a gente, depois de 8 meses, né, do início do nosso plano, a gente lança agora o nosso segmento afluente. A gente já tinha falado que ia reforçar o posicionamento da gente aqui dentro, né? Daqui a pouco eu faço um comentário maior sobre isso. E a expectativa da gente para o próximo TRI, né? Esse TRI que a gente já está vivendo agora, 2024. Primeiro, mais investimentos nos canais digitais, né? Contratação para tecnologia, a gente está acelerando aqui. Vamos continuar a revisão do footprint. A gente vai expandir também aquelas unidades do SMI naquele segmento entre 3 e 50 milhões e mais 28 unidades até dezembro. E também estamos acelerando os ganhos em cash management. Eu chamo a atenção, que eu tinha dito no tri passado sobre o Bradesco Expresso, que a gente entregou 2 plataformas e que a gente ia rolloutar até outubro e novembro. Ontem tivemos a notícia de que concluímos o rollout da nossa rede, o que traz mais eficiência, melhor experiência para os nossos correspondentes bancários e também para o usuário do Bradesco Expresso. E no próximo TRI eu vou trazer mais comentários sobre eles. Pessoal, então, nossa conclusão, esse crescimento da nossa rentabilidade com solidez e segurança, ele pereniza, né, o crescimento, step by step, como eu comentei, né, receitas crescendo aqui em várias linhas, como eu comentei com vocês também. Estamos tracionados em todos os segmentos e produtos, né, mas com foco em RAR, né, com foco nisso aqui, que está ligado à margem líquida. A maior centralidade no cliente com a nova segmentação de pessoa física, que a gente está num processo acelerado de implementação. A gente vai falar do nosso segmento afluente. Já falei que no Transformation a gente está acelerando bem. E aqui eu trago para vocês
Isso é a razão da gente estar aqui de colete vermelho hoje, viu, pessoal? Então é um colete Bordeaux, né? É a cor do Bradesco com a tonalidade diferente, né? Que a gente está colocando no nosso segmento afluente, que entra aqui na vertical de wealth, entregando um value proposition diferente para os nossos clientes de mais alta renda. Então, eu vou tomar a liberdade de não apresentar para vocês, né? De chamar um vídeo de 3 minutos, que aqui não cabe uma apresentação extensa, e que ele vai ser narrado pela nossa líder de frente, a nossa líder, né, do projeto de implementação do segmento afluente, a Andressa Auge. Eles vão soltar o vídeo agorinha para vocês. Eu vou me dirigindo aqui para o nosso Q&A, né, e, naturalmente, a gente vai estar à disposição depois pelo time de RI para falar um pouco para o buy side e para o sell side a respeito nos detalhes, né, desse segmento, que não dá para a gente contar tudo aqui agora. Vamos soltar o vídeo, daqui a pouco eu estou aqui com o Cassiano e com o André para a gente responder essas perguntas. Obrigado pela atenção, vamos dar uma olhada no nosso segmento afluente aqui, né, que é um dia de Bordeaux para a gente. Obrigado. Ouvir nossos clientes é o que nos fez chegar a mais de 8 décadas de solidez, como um dos maiores grupos financeiros do mundo e um dos melhores gestores de recursos do mercado. Esse relacionamento próximo com os nossos clientes nos inspirou a lançar esse novo segmento, uma nova proposta que reforça a nossa estratégia de Wealth Management. Nele, consideramos diferentes campos de pesquisas, benchmarks internacionais, extensas análises de dados e um amplo avanço tecnológico, que se expande para toda a organização. Reunimos essas informações e criamos um Value Proposition que tem como base 4 pilares. Um novo conceito de atendimento, ainda mais próximo, cartão de crédito exclusivo para os nossos clientes, Full Banking internacional, conectando a excelência das nossas soluções também nos Estados Unidos, além de benefícios e experiências únicas que valorizam os nossos clientes. Esse já é um público de grande relevância para o Bradesco. E agora, com um novo segmento, buscamos ampliar a principalidade dos nossos clientes e potencializar ainda mais a rentabilidade, aumentando a satisfação e tendo um incremento no NPS. Agora eu convido você a vir junto conosco e conhecer mais sobre essa nova fase, que traz um conceito inovador em soluções e experiências. Conheça o nosso novo segmento de alta renda. Para alguns, vermelho é a cor da sofisticação. Para outros, é a cor da emoção. Mas uma coisa é certa: o vermelho destaca, diferencia, realça aquilo que é principal. Bem-vindo ao Bradesco Principal, o novo segmento do Bradesco. Se o principal é ter tempo, conte com o seu gerente de relacionamento e os novos escritórios de negócios em horário estendido. Para você que o principal é performance, unimos a excelência do melhor banco para investir, integrado à expertise da nossa corretora, advisors de investimentos dedicados e Wealth Planning, para oferecer o que há de único em um só lugar. Se o principal é ser internacional, agora você tem uma experiência completa nos Estados Unidos, com conta corrente, investimentos, cartão de crédito americano e muito mais. Se viajar para você é o principal, cartões com pontos que não expiram, acessos às salas VIP com reserva antecipada e Fast Pass nos principais aeroportos do Brasil. Bradesco Principal. O Bradesco que você já conhece, com a sofisticação que você nem imagina. Muito bem, pessoal. Tá aqui a novidade, né? É um resumo, né, com esse vídeo para vocês, né? Eu tenho que dizer para vocês assim que a gente está com muito orgulho da equipe, né, que trabalhou no lançamento. A gente tem 3 flagships, como estava lá no lettering. Uma aqui na Faria Lima com Juscelino Kubitschek, outra no Rio de Janeiro, no Leblon, e outra em Campinas, né? A ideia é que a partir de amanhã a equipe está a postos, foi treinada
e a gente começa a convidar os clientes, né, a participar dessa nova experiência e vamos chegar ali no final de janeiro com algo já entre 45 e 50 mil clientes e vamos no processo de expansão até 2026, não só dessa base migrando para lá, mas também a expansão geográfica pelo Brasil, nas cidades que foram escolhidas aí para a gente trabalhar com o nosso novo segmento de alta renda e com um novo value proposition para esses clientes, tá? E a gente depois pode ter a oportunidade em outros fóruns, né, André? Agora é com você de dar mais informações ao sell side e ao buy side sobre isso. Legal, obrigado Marcelo, obrigado Cassiano, prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Eu gostaria de informar os participantes que o Ivan Gontijo, CEO do nosso grupo segurador, está participando aqui conosco de forma remota. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas em português ou em inglês. Basta mandar as perguntas por e-mail, para o e-mail investidores@bradesco.com.br ou pelo WhatsApp 11 97 443 8238 ou apontar sua câmera para o QR Code que está na sua tela. A primeira pergunta vem do Eduardo Rosman, do BTG. Rosman, por favor. Oi, bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta. Bom dia. Desculpa pela minha câmera, tive um probleminha aqui, mas então foi com essa foto mesmo. Mas minha pergunta é sobre crescimento de crédito, né? Vocês voltaram, né, a reabrir a casa, né? Vocês têm falado, né, que vocês voltaram a reabrir a porta do banco para o cliente, né? Vão reconquistar aí alguma perda de market share e também alguma perda de principalidade, né? Mas olhando para o cenário de crédito, né, a gente tem visto uma rentabilidade mais baixa, né? Não só no crédito corporativo, mas também algumas linhas como consignado, como acho que o próprio Noronha mencionou, né, na fala dele na introdução. Então, queria saber como é que vocês estão vendo o cenário para crescimento e o que mais preocupa vocês, se é inflação, se é desemprego, se de fato o preço está um pouco apertado e tem que ser um pouco mais prudente, para tentar entender um pouco aqui qual que é a velocidade dessa recuperação de resultado de vocês. Obrigado. Rosman, obrigado pela tua pergunta, né? Pergunta bem profunda, né? E é um pouco do que eu falei, tá? A gente está fazendo todo esse movimento com absoluta consciência, né? A gente quer mix adequado, ratings adequados, porque vamos pensar aqui, né? Será que aquela pessoa física, né, que passou por estresse desses últimos 3 anos, ela se recuperou completamente? Ela pode estar com trabalho, a renda real está crescendo mais de 6%, até como eu comentei, mas será que ela recuperou seu crédito, ela conseguiu pagar seu passivo? Seguramente a gente vai encontrar nos modelos de todos os bancos que não, né? Então, a gente não está querendo jogar o jogo de estresse. A gente quer um portfólio seguro, mas que ele venha, Rosman, com RAR, né? É o retorno ajustado ao risco, que bate lá na margem líquida. Então, por exemplo, né? Aí você tinha uma expectativa de margem bruta maior no começo. Lá atrás, né? A gente assumiu, fez um plano novo em 60 dias, colocou no ar. A gente tinha uma expectativa até de fazer mais giro, né? Com um determinado risco, olhamos para ele. A gente está muito penetrado em tudo que é segmento de cliente, como você sabe, senão a gente não estava com essa atração. Só que é o seguinte, né? Com toda essa constituição da Business Unit e esse trabalho integrado também que a gente tem com os segmentos, o que a gente começou a ver? Começamos a ver que se a gente fizesse esse giro muito mais usando Pronamp e FGI, o RAR é muito melhor. Porque por mais que você faça a margem financeira bruta, tem uma devolução importante aqui. Então o valor econômico desse negócio é muito mais apetitoso para a gente. E aí, Rosman, se você for olhar ranking, né, de uso desses projetos de garantia, né, Pronamp, FGI e também o Procred, né, que foi lançado agora em outubro, você vai ver que o Bradesco está super tracionado. Aí a gente tem RAR muito importante, né? E a gente continua tracionado no crédito consignado pelos nossos canais, né? A gente sempre está em busca do melhor RAR. É isso que define o jogo. Então, veja, você não tem um crescimento
brutal da margem financeira bruta, mas a gente tem um crescimento significativo da margem financeira líquida. Porque se eu não te entregar a bruta e te entregar a provisão, aí você está dizendo, pô, você está maluco. Agora, não se surpreenda. A nossa chamada de provisão é menor do que contas passadas, porque a qualidade do risco de cliente que a gente está trazendo é muito superior e a qualidade do nosso mix é muito superior. E aí, entrando nesse tema do cenário econômico, Rosman, eu vou te falar o seguinte, pela nossa estratégia aqui, a gente está muito seguro do que a gente está falando e fazendo. E eu, agora mesmo, numa conversa com uma coletiva de jornalistas, uma jornalista perguntou exatamente sobre esse tema do cenário, né? O cenário está pior, né? O que é o cenário pior, né? Isso é meio etéreo, né? Então, a gente tem que saber o que é cenário pior. Primeiro, a gente tem um cenário que pode se deteriorar. Eu acho que ele é menos provável do que o segundo, porque o cenário benigno aqui a gente está descartando, né? Mas ele pode se deteriorar com o câmbio andando mais? Pode, tá certo? E aí o Banco Central vai pedir juros na política monetária, mas fica correndo atrás, a inflação naturalmente vai dar um salto desse patamar que a gente está vendo, certo? Isso é um cenário de mais estresse, que eu acredito menos, né? Vamos aguardar as medidas do ministro Haddad aqui do governo, porque o que a gente viu ontem, né, foram declarações importantes de trazer mais despesas para debaixo do arcabouço, que significa mais controle de despesa, o que é positivo, tá certo? Vamos esperar a entrega. Agora, o cenário mais provável, qual é? É um cenário de taxa de juros crescendo, indo até 13%, fechando o ano com 11,75%, tá certo? Vamos lá. Nível de desemprego no Brasil, 6,7%. Porém, diferentes regiões trazem níveis de desemprego inferiores. É o caso de São Paulo, é o caso do Centro-Oeste, né? Goiás com 5,2%, Mato Grosso do Sul com 3,8%. Né? Então, você tem diferentes comportamentos em diferentes regiões. Né? E quando a gente projeta, e o PIB esse ano crescendo 3%, inflação ao redor de 4,5%, vamos imaginar, se esse cenário está colocado, o que é que a gente vai ver para o ano que vem? Um detalhe, a renda real, né, crescendo acima de 6%, 6,3% esse ano, com esse nível de desemprego. Então, quando você projeta esse cenário, se esse cenário se confirmar para frente, Rosman, o que é que a gente vai observar, aproveitando a tua pergunta já para dividir um pouco desse cenário com todos aqui, né? A gente vai observar o seguinte, o PIB deve cair, né? Vamos lá para 2%, 2,1%, mas tem crescimento em cima da base atual. O nível de desemprego esperado não é muito diferente de 8%, tá certo? Eu vou chegar numa conclusão já, tá? E a renda real pode crescer acima de 2%, entre 2% e 2,5% também no ano que vem. Então, observe o seguinte, o mercado para a pessoa física deve ser bom. A gente está tracionado, mas a gente quer bom risco. A gente está em cima do consignado. Nós participamos ativamente do leilão do INSS, né, para estar operando aí nesses próximos anos com uma boa TIR, né, com estratégia muito bem definida. Então, a gente vai continuar operando, olhando para esse cenário. Claro que se o cenário for de estresse, a gente está seguro com esse mix todo que a gente tem operado aqui também, tá certo? Em cima da pessoa física, como eu falei para você, mas tem RAR, né, aqui dentro para a gente operar. O outro lado da pessoa jurídica, idem, né, com esses programas de garantias reais e linhas específicas que a gente vem operando. Então, a gente está muito seguro daquilo que a gente está fazendo e crescendo no cross-sell, né? A gente continua crescendo, trazendo clientes, trazendo folha de pagamento. Então, eu olho para o cenário prospectivo e respondi para o jornalista assim, Rosman, vamos lá. Qual é o cenário? Primeiro, ele se deteriora, mas qual é o significado? É esse aqui, mais provável ou menos provável? Em função disso, você toma a decisão. Mas você está com medo? Eu tenho medo pelo Brasil, né? Ninguém quer ver desemprego crescente, economia sem crescer, crescendo 0,5%, um cenário de estresse. É isso que a gente quer ver, né? Esse cenário mais provável aqui se materializando, a gente tem um bom cenário, tá? Não é um cenário ruim, né? Em relação ao nosso país e em relação ao nosso negócio. Porque outra pergunta que você tem de fazer é, bom, e para mim, o que é que significa isso? Talvez para um setor A ou o setor B tenha outro significado. E para aquela empresa, como ela está posicionada. Para a gente aqui, a gente tem consciência dos cenários,
A gente tem boas correlações em relação ao crescimento de taxa de juros, onde bate efetivamente nos modelos de risco, o que é que deve significar na inadimplência. Mas lembrando que a pessoa física ela é afetada, né, por duas variáveis, né, que na realidade ela é baseada numa, né, é a perda de renda. Né? E ela se materializa como? Ela se materializa por inflação muito alta. O que a gente tem de desvio hoje é o preço da carne, né? Aqui, mas outros não, por enquanto. E a perda de emprego, né? Que também termina na perda de renda. Então, é isso aqui que a gente está acompanhando, fazendo. Então, eu vejo para frente a gente com perda esperada controlada, tá certo? Trazendo menos provisão em relação a essas safras, né? E com uma crescente margem de intermediação, receita de prestação de serviço nas diversas linhas, né? Receita do grupo segurador. É isso aqui que a gente tem de expectativa para o próximo cenário, Roman. Obrigado. Desculpa a preleção longa, mas era para esclarecer um pouco esse cenário, porque certamente alguns colegas poderiam me perguntar também, tá? Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado, Rosa. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Rosman. Então, o cenário macro positivo, crescimento de carteira e crescimento de margem com cliente para frente. Próxima pergunta vem do Renato Meloni, da Autônomos. Renato. Oi, Renato, tudo bem? Bom dia, Renato. Tudo bom, gente? Bom dia. Obrigado aqui pelo espaço para as perguntas. Eu queria entender um pouco a dinâmica da margem financeira líquida com os clientes. Essa compressão que teve pela sua fala, parece claro que existe uma dificuldade de voltar a acelerar o crescimento no massificado, né, tanto em SMEs quanto pessoa física, e você justificou isso com risco de crédito, mas eu queria entender se tem outros elementos aqui, por exemplo, reconquistar a principalidade desses clientes. E daí a segunda parte, dentro desse contexto, o quão importante é a estratégia, né, do change depende dessa reaceleração e se vocês vão ter que rever os planos aqui para o próximo ano. Obrigado. Renato, obrigado pela tua pergunta, mas deixa eu esclarecer, talvez não tenha sido muito claro. A gente não está desacelerado no massificado e nem no SMI, tá? Vou te dar um dado. Tem um ranking que é público. Entra lá, se você tiver curiosidade depois, né, que é o Pronamp. Vê qual é o banco que está ali primeiro, segundo lugar em distribuição para o SMI, que são clientes ali com faturamento menor, né? E a quantidade de base de clientes. Então, a gente tem principalidade hoje, a gente é líder no small business no Brasil, cara. A gente está acelerado. Se você for lá, você vai ver no ranking que a maior quantidade de operações está no Bradesco. E para ser muito transparente, eu não gosto de citar concorrente, mas assim, o Banco do Brasil está disputando ali a liderança com a gente, tá certo? Né? Para citar isso aqui para você. Então, a principalidade está aqui, né? A gente está crescendo, agora a gente está crescendo com clientes de bons ratings, tá certo? Com modalidades que deem garantia para a gente ter crescimento perene e constante, tá? Então, o change, ele ajuda a nossa trajetória de crescimento, porque a gente vai entregar, né, várias iniciativas melhores para a nossa organização, que tornam a nossa organização mais competitiva. Uma delas é o segmento agora, o principal, né, que a gente estava chamando de afluente, tá certo? Aqui dentro, em primeiro lugar. BU de crédito. A BU de crédito, né, super importante para a gente, onde está aí inúmeros quick wins. Né? Depois, até pessoalmente, Renato, uma próxima oportunidade, a gente pode explorar um pouco mais isso aqui. Esse segmento do SMI, com 122 agências, que a gente está aumentando para 150 também, aumentou brutalmente a penetração, a qualidade de gestão de risco. Deixa eu dar um dado para você também. A nossa qualidade de gestão de portfólio, porque lembra que dentro da Business Unit de crédito, a gente criou uma nova unidade, né, de gestão de portfólio. Ela já entregou modelos para a gente, que a gente está com previsão de default até no middle market, né? Com empresas que vão ali até 300 milhões de reais ano de faturamento, né? Então, a gente tem entregue coisas super importantes na gestão de carteira, na contratação com clientes, e a gente ganhou tempo. O nosso prazo de aprovação de crédito no banco de atacado, ele foi reduzido em 40%, né? Então, a gente está bem tracionado na grande empresa, na média, na pequena, também na pessoa física, mas eu quero, junto com o time, fazer crédito de qualidade e entregar margens
perenes e não voo de galinha, né? Eu faço a margem, devolvo aqui. E né? não vem só desse lado, né, Marcelo? Vem da redução de custos sob controle, que é super importante. Né? Uma redução de footprint. Redução do footprint, a gestão de despesas administrativas de pessoas, Claro. muito bem controlado. Né? E o custo de servir de uma maneira geral de toda a nossa organização, né? Inclusive do ponto de vista de processos internos. Um outro elemento que eu acho que é interessante dar até para vocês também, por exemplo, foi lançado o programa também ali, né? O Procred, né? Que é garantia para MEI, né? Agora em outubro. Poucos bancos começaram a operar. O Bradesco foi o primeiro, né? Ele é contratado todo no nosso app. Tá, Renato? Então, a gente está tracionado, cara. Agora, a gente não vai entregar uma margem que eu devolva, né, ali embaixo, tá? Essa a nossa segurança aqui, tá? Obrigado, viu? Marcelo, só complementando aqui, tem 2 slides na apresentação que o Marcelo acabou de mostrar, que eles mostram as novas safras de crédito. O primeiro slide, ele mostra a originação na pessoa física massificada e no segundo slide, pessoa jurídica massificada. E a gente mostra um crescimento bastante importante ali nos dois, no terceiro TRI contra o segundo. Eu diria ainda mais forte na pessoa física massificada. Ou seja, não estamos vendo dificuldade aqui para crescer nesses 2 segmentos. O que a gente está fazendo é um crescimento com muito cuidado, porque a gente está mirando lá na frente. A gente não quer soluço, a gente quer continuar crescendo todo trimestre. Obrigado, Renato. Próxima pergunta vem do Yuri Fernandes, do JP Morgan. Yuri. Obrigado, André. Bom dia a todos. Bom dia, Noronha. Queria fazer uma pergunta aqui sobre uma atualização na mensagem de ROE convergindo para custo de capital, né? A gente tem essa pergunta quase todo call, né? Eu queria pegar um update de vocês. E a última vez que foi perguntado isso, Noronha, eu acho que a sua resposta foi que seria um processo gradual, estava um pouquinho melhor do que inicialmente esperado, mas no primeiro momento seria trazido mais por PDD, né? E no segundo momento seria receita e melhora de margem. Parece ser o que está acontecendo aqui. Mas a minha pergunta é que eu queria focar um pouquinho no custo de capital, porque o que a gente vê no Brasil, né, é um custo de capital mais alto. Então, a minha pergunta aqui para 2026 é se a gente vai ver em 2026 um ROE mais alto para vocês, ou se o plano vai ser atrasado, né? Porque o CAE parece que está, assim, o ROE está melhorando de fato, mas o CAE também parece não parar de subir no Brasil, né? Então, eu queria entender, assim, como equilibrar esses 2 pratinhos aqui. Obrigado. Obrigado, Yuri, pela tua pergunta. De fato, né, você sempre toca nesse ponto e essa é a nossa missão e a nossa meta, né? Então, a gente, independentemente do custo de capital ficar um pouco mais alto ou não, a gente vai perseguir, né, para entregar, e a nossa expectativa é entregar retornos melhores, tri a tri, tá? E resultados absolutos crescentes. Essa é a nossa expectativa, com segurança. Mesmo que, por exemplo, nessa redução de footprint, né, a gente teve uma redução, né, do corpo funcional, né, ali, e a gente contratou do outro lado, né, tanto na business unit de crédito, mas sobretudo com tecnologia, né, gente com maior senioridade, que o custo é 4, 5 vezes maior, né? Isso bate no resultado operacional, né, na despesa operacional. Mesmo assim, né, a gente vai por ali, vai perseguir, mas eu acho que é importante, né, Yuri, a gente está perseguindo isso com qualidade, tá? Né? E isso dá previsibilidade para a gente, dá previsibilidade para o mercado também, né? Cassiano, você quer complementar? Não, eu acho que você colocou bem, né? Eu acho que a gente continua num trabalho forte, acho que todas as iniciativas que você mencionou e que a gente tem colocado e a gente tem conversado com o Yuri, o quanto antes a gente gostaria de antecipar. Obviamente, nós vamos estar trabalhando para isso. Mas, por outro lado, tem o CAE aí, né, o nosso custo, os nossos problemas internos brasileiros. Mas, assim, a dinâmica desse balanço nosso, que é um balanço de continuidade, né, eu acho que mostra que a gente tem um passo muito sério ao longo de 25 e continuando nos próximos anos do próprio change, do processo de transformação que Marcelo encabeça aqui, sob a minha responsabilidade, vai deixar esse um banco sólido, como sempre foi, mais rentável a cada trimestre, né? E com uma consistência clara do modo de servir do nosso cliente, de fato, como ele com uma grande principalidade, né? Acho que essa é uma tônica importante. Já aumentando nossa competitividade. É isso, de uma maneira... Em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Acho que isso é muito importante. É o que envolve essa transformação de tudo, né? Ao mesmo tempo, né?
Obrigado. Yuri, obrigado. Obrigado, Yuri. Próxima pergunta vem do Thiago Batista, do BS. Thiago, por favor. Oi, pessoal. Bom dia a todos. A minha pergunta é em relação ao investimento em tecnologia. O banco parece estar fazendo investimento mais forte em tecnologia para fechar o gap que talvez tivesse com os peers. A minha dúvida aqui é quão mais fácil fica esse processo com essa evolução que a gente teve de inteligência artificial, quanto isso facilita nesse processo de fechar esse gap? E se de fato fazer esse movimento hoje, se é que está sendo feito, é mais fácil do que ter feito alguns anos atrás? Se eu puder fazer só um follow-up sobre impacto do Selic, você comentou do Selic ali, a curva ali em torno de 13, ou um pouco acima de 13, quais são os impactos que dá para imaginar dessa curva se a Selic se confirmar nesse nível para o Bradesco nos próximos anos? Tá, vamos lá. Em relação à primeira, tá, Tiago? Primeiro, obrigado, Tiago, por participar aqui. Obrigado pela tua pergunta, né? Prazer estar com você aqui também. Então, em relação à tecnologia, a gente não entende que tem gap. A gente entendeu no nosso diagnóstico lá atrás, como eu falei, que a gente tem uma oportunidade aqui de aumentar significativamente a nossa produtividade, porque a gente tinha muito mais terceiro do que colaboradores próprios, né? E isso muda a produtividade e também seniorizar um pouco mais o time, né? E rolloutar, né, para toda a organização o uso do Enterprise Agility, né? Que era feito de forma mais restrita. Então, a primeira é isso aqui. Então, a gente está investindo em linha com o mercado, os grandes players investem, né? E a gente, de fato, aqui e ali a gente acelera um pouco mais. A inteligência artificial está presente aqui na nossa vida, Tiago. A BIA, né, está evoluindo, né, de um outro tipo de estrutura, né, tecnológica, né, para a AI, né, ou a Gen AI. A gente tem usado inteligência artificial, mas aí machine learning, né, como eu já comentei com vocês, para o desenvolvimento dos modelos na nossa business unit, né, mas de uma maneira muito forte. E lembra-se que a gente levou também a estrutura de preço para lá, independente do que está no value proposition de cada uma das áreas de negócio, né? Então, lá a gente tem trabalhos grandes no sentido de precificar microclusters, por exemplo, né? E cliente a cliente, né? Suportando essa conexão com os canais digitais que a gente chama aqui de BI, né? É o Bradesco Experience, são canais digitais, tá? Por exemplo, né? Então a gente está trabalhando muito em cima disso aqui e outras frentes que a gente tem também de iniciativa, inclusive na área de desenvolvimento com tecnologia, usando também a Gen AI, né? Então ela está muito presente já no nosso dia a dia e vai se expandir ainda mais, tá certo? Mas a gente quer traduzir isso em experiência para o cliente, em ganho de eficiência operacional. Esse é que é o mais importante, né? Em relação a Selic, vocês podem comentar, eu faço um comentário adicional. Eu acho que a Selic, a curva de juros ainda, obviamente a segura está estressada, né? Acho que a gente tem que esperar um pouquinho para ver a macroeconomia, mas assim, no primeiro momento eu acho que ela tem, o efeito dela, ela é neutro, né, do ponto de vista para a gente, olhando um horizonte mais para 25, ela tem, por outro lado, um ganho melhor de float e ela atrapalha um pouco o meu ALM, então na proporção ela é mais neutra, até porque nós estamos um pouco mais neutro no ponto de vista de risco. Então acho que neste momento ela traz um pouco de tranquilidade, nenhuma grande distorção, nem positiva nem negativa nesse momento. A ver, né? Eu acho que ela tem outras reverberações. Uma taxa de juros talvez desse tamanho, inflação diferente, aí você tem um outro cenário que tem a ver com todo o contexto macro do gerenciamento do nosso balanço. E vamos aguardar também a eleição americana, né? Sim. Porque tem uma influência disso aqui, né? Sem dúvida. Tá certo? No próprio câmbio, tem umas variáveis aqui que estão fora até do controle do mercado brasileiro, né? Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Perfeito. Tiago, obrigado. Obrigado, pessoal. Daniel Vaz agora, por favor, do Safra. Daniel. Obrigado, André. Bom dia, Noronha. Bom dia, Cassiano. Bom dia, Daniel. Noronha, Bom dia, Daniel. pela sua apresentação, a gente entende que vocês estão focando bastante no RAR, né? E com bastante ênfase também ali no massificado nas linhas colateralizadas. Uhum. Se você pensar ali no oposto, né? Nas linhas clean,
Como que foram as testagens que vocês colocaram nos últimos meses, né? O que tem voltado de retorno nas safras que vocês tentaram, voltaram e decidiram talvez optar mais por uma abordagem no colateralizado? Digo isso porque tem alguns players, principalmente fintechs já grandes, que estão ainda focando bastante no crédito clean e têm avançado bastante nesse sentido. Como que está esse mercado que você tentou ou não tentou jogar ali nesses últimos 3 a 6 meses no crédito clean massificado? Obrigado. Obrigado, Daniel. Eu vou te falar o seguinte, veja, aqui a gente olha para o RAR desde o banco de atacado, tá? Então, por exemplo, se você conversar com qualquer RM do banco de atacado, ele vai te falar, eu tenho o RAR dinâmico dos últimos 12 meses de cada cliente, né? Ele é omnichannel, né? Ele vê pelo celular, né? Pelo tablet e pelo terminal dele, e ele tem um simulador de RAR. Então, você pode operar com taxas ou margens um pouco mais apertadas, não é qualquer margem, mas margens um pouco mais apertadas, somente se ele tem RAR para aquilo, senão não, ele tem objetivo de RAR aqui no banco de atacado. E olhando, né, para todos os clientes massificados, eu falo do small business, e falo da pessoa física, de alta renda e de renda menor, a gente olha aqui na precificação do risco, né, com as oportunidades que a gente tem. Como eu falei ali, no small business, a gente vê modalidade com RAR de 60%. E quando a gente projetava esse CAGIRO mais clean, você não atingia esse RAR por hipótese alguma, ainda que ele ficasse na banda de baixo do nível de perda esperada ali dentro, tá certo? Agora, a gente opera clean, sim, né? Então, a gente tem clusters com determinadas rendas. Lembra que nós somos um grande pagador de folha de pagamento, tá certo? E a gente opera em cima desse cliente, eu vejo o fluxo de caixa dele, tá certo? A gente opera muito em cima de consignado e ali tem a oportunidade também de você criar relacionamentos laterais, né? Então você tem cross-sell e tem parte daquilo ali que você faz clean, sim, mas para determinados ratings que a gente considera bons ratings no nosso risco. E obviamente eles operam dentro de uma margem prevista de perda vis-à-vis, né, o preço praticado, a margem praticada com o cliente, né? E o que a gente tem observado nesse risco clean que a gente opera, eles estão dentro dessa margem. Mas não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né, Daniel? Veja, aquilo que eu falei aqui, pessoa física de menor renda, né, que teve problema, se recuperou completamente, pagou tudo aquilo que tinha de pagar para trás, ela mostra risco maior. Olha, a gente tem testes e testes, a gente testa o tempo todo, né? E vou dizer para você, o mar aberto é o Brasil, ele apresenta risco, né? Então a gente está cuidando do nosso portfólio, eu respeito a estratégia de cada um, né? Não dá para comentar outras estratégias, mas a gente está muito seguro do que a gente está fazendo para entregar resultado com perenidade, tá? Agora, tem parte que opera clean, mas ele não pode machucar uma provisão dessa, a não ser uma grande empresa por uma situação específica, né? Mas não é nem o caso hoje, tá? Obrigado pela tua pergunta, Daniel. Aí você tem de observar caso a caso, né? Fechado. Obrigado, Noronha. Obrigado, Daniel. Obrigado. Próxima pergunta vem do Mário Pierre, do BOFA. Mário. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de fazer pergunta. Queria focar um pouco na seguradora. 45% do seu lucro vindo de seguros e a gente viu um crescimento no lucro da parte de saúde muito forte, né? Nos 9 meses está crescendo 66% ano contra ano. Queria entender um pouco, Noronha, quais são os drivers aqui, se você consegue manter esse ritmo de crescimento ano que vem. E também dentro de seguradora, a gente percebeu que o lucro do segmento de P&C cresceu 76% tri contra tri. Imagino que deve ter sido algum efeito aí do Rio Grande do Sul, mas se você pudesse explicar também esse crescimento tão forte de P&C. Obrigado. Obrigado pela tua pergunta, Mário. Vou convidar o nosso colega Ivan, né, para responder a essas perguntas. Ivan. Marcelo, muito obrigado.
Queria agradecer aí ao Mário, do Bank of America, pela pergunta. Queria dizer a você o seguinte, o crescimento do grupo segurador, se você for observar pelas linhas, ele é oferecido em todas as receitas, em todas as empresas, em todos os produtos e em todos os segmentos. Capitalização, saúde, vida e previdência, um crescimento extremamente robusto, e na área de P&C, como você também bem observou. Nos índices combinados, nós vamos verificar uma melhora substancial nesse trimestre em todas as linhas também, em todas as empresas, no que tange à sinistralidade. Isso, obviamente, nos deu uma robustez maior, não só no resultado, como também no aspecto operacional, né? Ganhamos robustez no aspecto operacional e, por isso, o Marcelo ressaltou tanto que o nosso resultado teve 2/3 advindos da área operacional e 1/3 do financeiro. Né? No que tange especificamente a sua pergunta do saúde, foram práticas, né, que nós passamos a utilizar ao longo do ano e que vieram a ter resultado agora nesse terceiro trimestre, mas isso já vem sendo trabalhado desde o início do ano, com observações e ajustes no que tange aos abusos por parte da utilização do saúde e, eventualmente, as fraudes, né? E isso fez com que, obviamente, nós tivéssemos esse índice de sinistralidade caindo e dando um resultado operacional melhor. Olhando de uma maneira prospectiva, como a sua pergunta, nós estamos confortáveis, vamos dar continuidade a esse trabalho que eu insisto, nós iniciamos no início do ano e os resultados começaram a aparecer agora e deverão ter continuidade ao longo do próximo trimestre. Essa é a nossa visibilidade. No caso da empresa de P&C, é uma empresa que vem crescendo, obviamente, com um lado, um ROI extremamente robusto, né? Mostrando a robustez do negócio e das transações que são efetuadas, seja no que tange à área de sinistro de automóvel e também de residencial. O crescimento, se você observar, e que você deve ter registrado, é no grau comparativo com o segundo trimestre. O terceiro com o segundo. E o terceiro e o segundo mostram os eventos, obviamente, do Sul. Né? Os eventos do Sul foram absorvidos pelo balanço do segundo trimestre, com conforto, com tranquilidade, e agora no terceiro trimestre, sem esses eventos do Sul, nós podemos crescer na empresa de P&C com mais conforto, com uma menor sinistralidade e com um índice administrativo e de comercialização extremamente positivos. Essas as linhas que resultaram nesse ponto positivo para ambas as empresas que você mencionou. Muito bom, Mário, obrigado pela tua pergunta. E eu complemento dizendo o seguinte, você veja que a gente está bem tracionado em todos os segmentos de cliente, que a distribuição aqui no banco, né, ela está muito forte também do negócio do Grupo Segurador, tá? Obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado, Mário. Obrigado, Ivan. Próxima pergunta vem do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Pedro. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. E ela vai na direção da NIM bruta e líquida também. O ano vai se concretizando igual vocês planejaram lá em fevereiro. Primeiro estágio da recuperação do ROI ia ser PDD, e veio. Depois, crescimento de carteira, que está vindo. E o próximo driver, né, da recuperação de ROI ia ser o NII, que está começando. Né, e por último, o SG&A lá na frente. Aí, Noronha, eu queria pegar um pouquinho do seu view aqui, se essa sequência prevista na melhora do ROI, né? Primeiro PDD, depois carteira e NII, ela ainda está valendo, né? Se na visão que vocês têm hoje das safras em produção, seja o pricing, o funding, a NIM bruta, ela tem como se elevar aí nos próximos 3 a 12 meses, sem necessariamente ter que subir PDD sobre carteira? A primeira parte. Tá? Obrigado, Pedro. Obrigado pela tua pergunta, obrigado pela tua participação aqui também. Eu acho que sim, a gente pode seguir nesse trend aqui que você comentou, está muito bem pontuado por você. E a NIM, o crescimento dela vai depender exatamente desse cenário que a gente comentou, do mix de carteira, né? Agora, o que eu prometo, né? Eu não gosto de prometer, eu gosto de entregar, né? A gente fala isso desde o começo, né, Pedro? Mas assim,
o que a gente tem em mente e que você pode cobrar é o seguinte, né? Se a gente entregar uma ANIM estável, eu falei entre 8% e 9%, não importa o maior ou menor, eu tenho de te entregar, né, um custo de provisão adequado, tá certo? Né? Que é a nossa margem financeira líquida. Por isso que a gente usa o RAR. É isso aqui o nome do jogo. Então, certamente, a gente vai continuar crescendo o nosso NII, né? O comportamento da ANIM depende do mix, né? Porque se eu puder produzir mais crédito consignado, então eu te dar um elemento aqui. O crédito consignado de INSS, né, ele perdeu margem, mas ele é bom. Ele me dá RAR nos nossos canais. Para a produção externa, já é mais complicado esse custo de comercialização, tá certo? Então, se eu puder produzir mais, eu vou produzir mais. Ele pode trazer um ANIM um pouco menor, né, do que outras linhas, mas ele vai trazer mais NII, né? E vai chamar muito pouca provisão ali adiante, tá? Então, é essa promessa que continua aqui e a nossa expectativa é exatamente de crescimento, né, do nosso NII ao longo do tempo e a entrega de uma ROI cada vez mais consistentes aqui para o banco. E não esquecer também, né, Noronha, do próprio parte da margem de passivos, né? É um trabalho importante que está dentro dessa margem bruta, né, que a gente vem trabalhando com todos os trabalhos, não só na pequena, média empresa, com todos os ferramentais de cash, né, e todo esse trabalho, seja pelo nosso principal agora de buscar essa principalidade maior no nosso segmento de alta renda, onde tem uma forte captação. Enfim, acho que é uma conjunção de coisas que dentro do seu trend, que está muito bem colocado, vai fazer a gente fazer esse próximo passo aqui ao longo de 25, tá, Pedro? Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, Pedro. Um gancho aqui no... Posso pegar um gancho no que o Cassiano falou? Do margem de passivo, eu queria entender, o ALM da carteira atual, vocês têm redeado ela mais, principalmente a carteira pré, né, de maneira que se tiver uma alta da curva, ele não vai machucar tanto o estoque da carteira atual? Como é que está essa prática do ALM ali agora? Ele não tem uma mudança grande, mas ele está mais neutro do que a gente vinha trabalhando. Por isso que eu disse na pergunta anterior que ele tem mais uma neutralidade quando eu olho não só a carteira vis-à-vis a curva prospectiva, como também o nosso fund do capital próprio. Tá? Está mais neutro que tradicionalmente foi. Está mais neutro, né, Pedro? Obrigado. Mas a gente não mudou, não se redeou, né? A gente está olhando o risco, né? Aqui, uma subida de taxa, né? Você tem a oportunidade de capturar parte disso pelo passivo, né, que o Cassiano comentou também, tá certo? Mas existe, no mercado onde tem vol, né, também você tem oportunidades ali na carteira trading, né, tá certo? Né, e em outros negócios aqui também, tá? Obrigado, Pedro. Ou seja, a política nossa de não fazer hedge, ela continua, só que taticamente a gente reduziu o risco e hoje a gente administra um risco menor. É isso aí. Pedro. Perfeito, obrigado. Obrigado, Pedro. Pela pergunta. A próxima pergunta vem do Eduardo Nishio, da Genial. Nishio. Olá, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, Noronha, André e Cassiano. Eu queria fazer um gancho na pergunta do Leduc sobre o plano de transformação. Vocês fizeram muitas mudanças aí. Eu queria só fazer um catch-up com vocês, onde vocês estão no novo plano de remuneração, né? Tanto executivos como nas agências. Também queria entender um pouquinho mais até onde esse número de agências pode evoluir, né? Vocês vieram de, se eu não me engano, 5.300 agências em 2016, né, para agora 2.355, então foi uma redução brutal aí ao longo do tempo. Né? Os bancos digitais, se eu pudesse dar um update aí no que vai ser o futuro desses bancos digitais aí de vocês, e no rollout de novas plataformas, né? Vocês acho que rolloutaram agora uma de pessoa física, né? Eu queria saber se vocês têm mais planos aí de rollout nos próximos trimestres. E a minha outra pergunta é em relação à PDD, né? A inadimplência de vocês, que vem se comportando muito bem aí, né? Vem caindo ao longo dos trimestres. Eu queria saber se vocês vislumbram aí a voltar ao nível pré-pandemia, né? E quando isso vai acontecer, ou se pode, eventualmente, dado as melhoras aí na concessão de crédito, a um patamar menor no pré-pandemia. Obrigado.
Nishio, eu diria o seguinte, em relação à tua última questão da PDD, né? Como eu falei, a gente está trazendo ratings melhores, modalidades mais seguras. A tendência da gente é continuar com um nível de inadimplência em queda, tá certo? E certamente a gente é um quesito que deve estar controlado, né? Salvo aqui, por exemplo, surpresa de grandes empresas que a gente não está vendo isso, tá? Estamos muito seguros com relação a esse tema aqui. Então, ela pode voltar e até mudar de patamares no tempo, tá? Segundo, em relação à remuneração, a gente é o primeiro semestre que a gente tem uma remuneração desigual, né? Com uma avaliação individual de cada um. Tem as ponderações do que é corporação, ponderação do que é a responsabilidade de cada executivo, né? Todos os segmentos de clientes estão naturalmente contemplados e incentivados pelo que entregam. Isso também movimenta, né? Mas a gente chama de motivação extrínseca, né? A gente tem outra motivação do engajamento propriamente dito, né? De nossos times aqui. Então, a gente vai ver isso, né? Quando a gente finalizar o ano, esse plano de remuneração em todos os níveis, né? Tanto na ponta quanto aqui, né? E para os executivos, cada um sendo avaliado pelas suas entregas, né? Aí eu passo para o André e para o Cassiano, né? Para falar do tema da evolução da rede de agências. E em relação aos bancos digitais, mais algum tempo a gente volta com essa resposta para você. A gente está trabalhando bem aqui com o Túlio, que chegou do mercado, né, para trabalhar com a gente, tem a responsabilidade por algumas áreas de produtos e o segmento do massificado, digital, e a gente está trabalhando muito nesse sentido, tá? Michel, obrigado. Então, André e Cassiano, com relação à rede. Deixa eu começar aqui com a rede, André, depois também temos que falar da PDD, né? Acho que só uma observação, acho que para o Nishio, é importante dizer para ele, Nishio, você falou do número de agências, mas a gente não olha só agências, tá? A gente olha PA, que é uma nomenclatura criada pelo Banco Central, o ENES, elas são agências de tamanhos distintos, tá? Mas são unidades de negócio do mesmo jeito, né? Para a gente, né? Não, acho que é um bom ponto, né? Você conhece o total, a gente está de 7 mil, estão chegando próximo a 5 mil pontos, acho que isso é mais importante, pode dizer atendimento. Eu acho que a gente fez uma evolução importante, Marcelo colocou, né, do trabalho do custo de servir, 1.041 pontos, é bastante expressivo dentro de um ano, mas acho que o mais importante do que a quantidade foi como a gente chegou nisso, né? A gente tem uma avaliação não só qualitativa e quantitativa, mas também de comportamento do cliente daquela região. Então a gente brinca aqui que a gente tem o OV 30, MOB 4, também da rede de agências, né? Então a gente vem acompanhando todos esses movimentos para ver se tem algum tipo de attrition, algum tipo de reponderamento, como o nosso Bradesco Expresso naquelas regiões passa a servir e se comportar, né? Tudo foi avaliado, inclusive, para a gente poder participar no leilão de INSS também, né? Isso é um ponto fundamental para a nossa participação. E temos testado um novo modelo, né? Exatamente. O nosso Expresso para fazer essas combinações. Isso. Então o Expresso passa a ser muito mais principalidade. Acho que o Marcelo fez o comentário da melhoria das plataformas do nosso Bradesco Expresso. Então ele cada mês mais está inserido na verticalização de canal de atendimento do cliente, né? E também do não correntista. Acho que 25 a gente mantém uma atração, a gente continua avaliando bem e temos coisas para fazer o ajuste de custo de servir no massificado como um todo. Então, acho que estamos bem posicionados para aquele busca de trazer a melhor rentabilidade possível para o segmento massificado. Gil, você quer complementar um pouquinho da PDD, que ele também comentou, né? Porque sim, a gente também primeiro, no ponto de venda, a gente queria comentar o seguinte, a gente está indo relativamente rápido nesse ajuste e a gente está antecipando alguns dos ajustes futuros, o que faz com que em 2024 e 2025 a gente tenha despesas temporárias referentes a esse ajuste. Então, a gente ajusta os pontos de atendimento, mas a gente não vê no nosso número de despesa operacional agregado. Esse impacto ele vai aparecer principalmente a partir de 2026, né? Isso é super importante. A gente está num processo ainda vicioso e o virtuoso vem em 26, porque a gente continua fazendo essa dinâmica. E aí trará o nosso índice de eficiência mais para baixo, para perto daquela meta de 40%. Mas uma boa notícia esse trimestre, né, que eu acho que é bom lembrar, querendo o nosso IEO teve uma redução. O IEO ajustado a risco mostra a tendência para baixo. Então, está dentro do planejamento estratégico.
tem efeito, não é ainda o que queremos, mas o grande foco fica a partir de 26. Perfeito. O comentário sobre o PDD que o Cassiano se referia, ele se baseia principalmente na questão do risco de crédito. Né? O Marcelo está falando, olha, a gente está com a nova safra de melhor qualidade, por perda esperada ela chama PDD, mas chama menos pela qualidade dela. Né? Mas toda vez que a gente gerar carteira, a gente gera uma PDD por conta disso, por conta da perda esperada. Esse risco de crédito ele desceu agora para 3%, o que está muito perto do que a gente considera normal. Talvez ele até suba um pouco daqui para frente, mas ainda absolutamente controlado. Então, é expansão de carteira com risco de crédito controlado para dar uma margem líquida melhor aqui para a gente, bater no nosso bottom line, que é toda a história que o Marcelo vem contando aqui para vocês. Nishio, obrigado pela participação, Nishio. pelas perguntas. Turning to English, the next question comes para o from inglês, Tito a Labarta pergunta from vem de Goldman Tito Sachs. Labarta, do Goldman the floor is Sachs. yours. Tito? Okay. Good morning, everyone. Thank Bom you dia for a the call todos, and muito taking my obrigada pelo question. I call have two brief por questions, pegar a hopefully, if I can. Your deposit growth, we saw a nice pickup on crescimento your de demand depósito. deposits, but Nós savings vemos and time aumento were down dos a bit on the depósitos à quarter, so vista haven't really grown e much on a year-over-year basis. Just to capitalização understand the caindo um drivers pouquinho ano a of the ano. deposit Eu growth and the gostaria de demand, entender savings and time. entender melhor esse balanceamento de depósitos à vista, de savings, qual que é esse equilíbrio e qual é esse crescimento no geral. A próxima pergunta é a respeito de receita de prestação de serviços. Nós vimos que houve um aumento de 11% e tem um aumento também nessa carteira e também as tarifas de crédito cresceram um pouco. Eu gostaria de entender os drivers, as alavancas que estão envolvidas nesse processo. Você perguntou de depósito à vista caindo, não, mas eles cresceram. Né? Depósito à vista, eu acho que cresceu, mas a gente tem algumas combinações aqui, né? Porque para certos clientes a gente também até dá remuneração ali, né? Que é bom, né? É positivo para a gente aqui em relação a esses depósitos à vista. Então a gente está crescendo, né? O pessoal, eu acho que depois pode te mostrar isso com Vagar, né? Com mais detalhes, né? Então a gente cresce no depósito à vista, a gente está bem tracionado em relação à dinâmica, né? Com os clientes, tá? Poupança é natural, né? É um fenômeno no Brasil, né? Que é o desafio, inclusive, para o mercado de crédito imobiliário, tá certo? Que a gente tem aqui, né? Então, a gente está muito tranquilo em relação à competição. A gente está mostrando que a gente é competitivo, senão a gente não estava crescendo, né? Em todas essas linhas, né? É uma dinâmica, é uma dinâmica naturalmente de rouba-monte, né? De briga em segmentos diferentes com players diferentes, tá? E a gente sempre esteve fazendo isso. Agora a gente está trabalhando para fazer cada vez melhor, entregar uma experiência sem fricção para os clientes, seja ele uma pessoa física de altíssima renda, seja a grande empresa, a pequena empresa, de diferentes maneiras, por diferentes canais. É o que a gente está trabalhando aqui. Mas aí eu acho que vale essa dinâmica de explicar um pouco mais. Deixo aqui até aberto para vocês se eu puder comentarem sobre isso. Se eu puder complementar, Marcelo, para o Tito, acho que é importante o seguinte, né? Ele fala um pouco da própria competição em si. O depósito à vista e poupança tem uma competição implícita do mercado, ou explícita, melhor dizendo, né, em relação às captações por FGC, que existe no mercado, né, captações por FGC das casas de investimento. Acho que isso naturalmente tem, e tem uma derivação, a procura maior por CDB, como é aqui, né? Então tem um pouco dessa dinâmica. Por outro lado, os crescimentos do nosso depósito à vista, que depois a gente pode tratar diretamente com o Tito para ver a eventual dúvida dele, depósito à vista e poupança, por mais que eles tenham um pequeno crescimento, eles têm vindo atrelado ao quê? A principalidade das aberturas de conta, que é muito importante, que a gente tem feito. Né? A gente continuou crescendo 1.800.000 contas, mesmo fazendo o ajuste footprint. E o segundo, a melhoria do nosso cash. Na parte do PME, né? Sobretudo em PME, a inserção do nosso cash manager, essa política consolidada do cliente em todas as linhas de cash tem trazido também depósitos à vista. Então, tem uma dinâmica positiva de depósitos e tem, por outro lado, uma guerra, entre aspas, de preço em relação às captações com o FGC, que carimbo captações muito mais altas do que o nosso valor do nosso banco. Então, tem a migração à procura do CDB como um todo.
E no nosso caso especificamente, né, com a Bram ganhando muitos prêmios de gestora, nós tivemos um ano também super importante de tração de investimentos via fundos de investimento. Isso aí, nesse TRI, 55 bi de AUM, né? Isso, acho que isso é muito importante. Tarifa, né, André? Sim. Você quer... Complementando da Bradesco Asset, a gente tinha chamado a atenção no trimestre passado 33 bi de aumento do AUM, dessa vez 55 bi, e dessa vez entra o performance fee do trimestre por conta dos fundos de crédito com ótimo desempenho aqui. Então é um desempenho muito consistente, crescendo a AUM há vários trimestres seguidos, é uma linha que está nos ajudando bastante. Na parte de serviço associado a operações de crédito, é um ponto que a gente vem chamando a atenção, é o seguinte: em várias linhas, a gente traz uma linha de crédito que pode ter um spread menor, mas ela traz uma receita de serviço junta, né? Então, esse cross-selling, a gente vem trabalhando com muita habilidade aqui, por isso até que no total de receitas nossas, a gente soma na margem financeira com a receita de serviço e receita de seguro, porque o cross-selling é um dos grandes desafios nossos de progredir com sustentabilidade. E na PJ tem uma cobrança de tarifa natural nessas linhas, né? Sim. E aí, mercado de capitais, que ele perguntou também, Tito, você sabe que a dinâmica aqui de mercado de capitais, renda variável, mercado de equities absolutamente parado, né? No Brasil, né? Essa é uma pena, né? Essa dinâmica aqui para todo mundo, tá certo? E para o mercado como um todo. Agora, a renda fixa está bombando, né? Então, por isso que a gente aumentou o time, fez algumas modificações lá no nosso banco de investimentos. Aqui tem muita oportunidade, a gente está capturando valor também aqui, né? E a tendência da gente é crescer nesse TRI, no próximo ano, essa expectativa com nossa equipe lá do banco de investimentos também, tá? Perfeito. Thank you, Tito. Thank you, Tito. Now turn to Carlos Gomes Lopes Tito, agora o Carlos Gomes Lopes do HSBC. Hello. Olá. Hi, Carlos. Thank you for the call. Muito obrigado pelo Very call. well, thank you. So, two questions Duas perguntas. on other segments. You mentioned the Em outros investments that you are segmentos, doing in credit cards. vocês You mentioned falaram the dos investments that you investimentos are na doing parte de cartão de with crédito, Elo, especialmente com a Elo and Alelo, the investment in e com a debit Lelo. cards. O Does it investimento make em sense cartões de to débito continue to faz push sentido the debit continuar cards when perhaps they're a going to be trabalhar replaced com by esses Pix? cartões que vão ser How do you see that substituídos pelo market Pix? evolving? Como é que vocês And the veem esse second would be mercado on your new progredindo? E segment, segundo, nesse novo principal, segmento, how o does it relate principal, with como isso Prime? se relaciona com o Prime? Obrigado. Thank you. Cassiano, você podia falar sobre essa dinâmica do débito, né? Porque tem aí a iniciativa no Change que são importantes em relação a ele, né? Sim. Obrigado, Carlos. A gente tem trabalhado exatamente entendendo essa dinâmica do cartão de débito vis-à-vis ao Pix, né? A tendência é cada vez mais a gente trabalhar num único canal, num conceito até mais digital, com menos plástico e mais diretamente voltado. Isso faz parte dessa movimentação, dessas novidades que o Marcelo disse aqui que vão trazer depois, sobretudo no nosso segmento massificado. Mas os investimentos hoje é para manter claramente o nosso status quo, mas há aqui com a gente um grande trabalho de toda a turma para que a gente possa não deixar nem canibalizar, e muito menos assim, mas assim, efetivamente a gente colocar um canal direto, efetivo e digital para o nosso cliente, em função do plástico. Mas, Tito, deixa eu te dizer o seguinte, é natural, né, essa canibalização pelo Pix, mas veja, o volume ainda capturado de cartão de débito ele é significativo, tá? A gente vê isso aqui no banco, vê no mercado, né, e vê, por exemplo, na Elo. Né? Então, veja, para a gente ele é um negócio economicamente melhor. O que ele não te permite mais, né, com o tabelamento do intercâmbio, né, e com essa óbvia canibalização, você está enviando plástico, né, nessa altura, como o Cassiano comentou. Né? Mas você usar efetivamente o cartão virtual, né, que a gente está aí trabalhando também com ele, né, para distribuir para os clientes. Então, enquanto a gente puder naturalmente manter e o cliente quiser usar, ótimo, né? A gente vai estar preparado naturalmente para uma evolução natural nesse sentido aqui com o Pix e com o cartão de débito, tá? Agora, o novo segmento com o Prime que você perguntou, veja, a gente também está trabalhando aqui, primeiro, os clientes estão aí, tá?
A gente não está abrindo uma nova frente de mercado para capturar cliente de mercado. É claro que os clientes são bem-vindos, tá? E que se quiserem abrir as nossas contas, a gente começa agora convidando os nossos clientes, mas a partir de janeiro também, Carlos, você está convidado também para visitar esse nosso novo escritório lá e também os clientes que quiserem abrir suas contas ali são muito bem-vindos. Agora, os clientes estão aqui, estão no Prime, eles estão sendo trabalhados, né? Um gerente de um lado e um gerente do outro, né? Para o cliente não ter nenhum tipo de descontinuidade nem trauma na migração para esse novo segmento, né? E a gente já vem trabalhando também na remodelação e no value proposition do Prime, que significa também trabalhar com diferentes né, account loads, né, lá dentro do Prime, também com um value proposition muito mais objetivo para aquele cliente Prime também. Ele tem uma distribuição muito maior, o cliente quer se autosservir, mas ele ainda quer o contato com o gerente, com o especialista de investimento também, como a nossa colega comentou no vídeo, né? Então ele se combina, ele está junto com esse novo segmento, tá certo? E ele está sendo também trabalhado, né, para que a gente entregue um value proposition ainda melhor para os nossos clientes gerenciados ali de pessoa física, tá? Eu acho que só para complementar, né, Marcelo, que eu acho que também ele perguntou, ele é acima do Prime, né? Ele é exatamente isso. Ele é um quartil superior, né, de R$25 mil, como a gente colocou aqui no LED. Ou 300 mil de investimento, até R$10 milhões, né? Então, ele é um pré-private, né? Então, ele fica entre o Prime e o Private. Tem um segmento de alta renda qualificada, né? Acho que isso é importante a gente colocar. A ideia é manter os dois? Sim. Sim, vamos manter os dois segmentos. Prime para uma categoria abaixo, né? Até R$25 mil, massificado, depois o Prime, o Principal e o Private. Nessas características aqui para os clientes de pessoa física. Tudo bem. Obrigado. Obrigado a você. Próxima pergunta vem aqui do Bernardo Gutmann, da XP. Bernardo. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. Eu tenho uma dúvida específica sobre o comportamento da carteira agro do banco. Quando a gente olha o crescimento da carteira rural, tem um delta relevante entre o crescimento do crédito rural voltado para a pessoa física, que teve um crescimento bem forte, de 16% no comparativo trimestral, contra uma redução no crédito PJ. Qual a estratégia de originação do banco nesse segmento, até considerando esse cenário um pouco mais desafiador, com aumento de inadimplência no setor? Obrigado. Bom, obrigado, Bernardo. A rigor, essa foi a única carteira de PJ que teve queda período contra período, né? Porque tivemos liquidações, tá certo, de algumas empresas de maior porte que foram para o mercado de capitais, né? Dada a oferta que você tem a um bom custo hoje, né? E como a gente tem muita penetração também na pessoa física, que na realidade se confunde com a PJ no segmento agro, a gente tem muita CPR, mas tem muito negócio colateralizado, né? Com esses grupos aqui. Esse é o crescimento do lado da pessoa física. Mas esse outro, a variação aqui, ela está muito mais ligada a empresas de maior porte que acessaram o mercado de capitais, tá? Para ter um custo que para ela era convidativo naquele momento. Só isso, tá? Mas a gente tá com uma posição muito forte no setor, né? A gente tem a distribuição nossa, né, pelo cinturão, né, do agribusiness brasileiro. A gente está reforçando nossa equipe de suporte com agrônomos, né, para os diferentes segmentos, né? Gente do corporate mais posicionada aí. Em breve a gente vai trazer mais novidades sobre isso, né? Esse próprio negócio que a gente fez com o John Deere, a gente quer fazer o closing esse ano para a gente entrar com um ano full, né, com eles aqui nesse negócio. Então, basicamente foi esse fenômeno aqui que tem uma diferença entre uma carteira e outra. Mas a gente também tem uma qualidade de risco muito boa, tá? Aqui dentro, tá? Nossa inadimplência na carteira agro está absolutamente estável. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Bernardo. Obrigado. Próxima pergunta vem do Henrique Navarro, do Santander. Navarro. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Desculpa aqui voltar no tema
clientes, mas realmente esse é o tema que está gerando um pouco mais de ruído aqui nas interações que eu estou tendo. Acho que, Noronha, foi muito bom essa colocação sua, que talvez a gente não devesse olhar na margem do cliente no crescimento puro, mas sim na margem com o cliente depois de provisão. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Quando a gente olha no crescimento de margem com clientes depois de provisão, o crescimento é de 7%, estaria até ok. Então, a minha pergunta é mais olhando para frente. Você já deu uma luz aí de como é que vai ser o quarto TRI, né? Você disse que, da maneira, vocês estão vindo com crescimento acelerado, que deve desembocar no quarto TRI. Agora, olhando para 25, nessa questão de vamos olhar o margem com cliente depois de provisão. O que eu queria entender, assim, vocês só vão, claro, publicar o guidance no quarto TRI, mas olhando para 25, quanto do crescimento que vocês esperam que está calçado no Bradesco reconquistar um market share que naturalmente sempre foi de vocês, ou seja, a principalidade, voltando um share of wallet natural do Bradesco, e quanto disso está realmente dependente de um ganho de market share aí numa competição com os outros players, né? Só para a gente poder ter uma ideia, né, de como é que a gente poderia ver essa linha para 2025. Obrigado. Obrigado, Navarro. Obrigado aqui pela tua pergunta, pelas tuas colocações sempre, né, e por participar aqui com a gente. Navarro, eu vou dizer para você o seguinte, tem um grau de confiança altíssimo. Veja, a gente cresce base de cliente, no cliente pessoa física massificado, né? Nossa base de clientes de alta renda está aí com um grau de retenção colossal e a gente continua crescendo, tá? No nosso Prime. O nosso Private, dá uma olhada lá no Market Share Ambima, né, no Private Onshore, que a gente tem ganho Market Share. O nosso velho proposition está cada vez mais parrudo aqui, né? E a gente reforça a posição com esse afluente agora, né, que é o Pré-Private, que o Cassiano comentou. Do lado da pessoa jurídica, o nosso nível de penetração é brutal, cara. Então, eu vejo a gente, né, com a principalidade devida nos seus segmentos, né, com o nosso fair share. Tá certo? Então, a gente está muito tranquilo. Se a gente não tivesse isso, a gente não chegava nesse nível de tração que a gente mostrou aqui para vocês. Crescendo carteira, mas nos portfólios que a gente quer, com a entrega que a gente deseja fazer para o cliente, né? Crescendo receita de prestação de serviço. Mostrei para vocês aqui o cartão de crédito aberto, né? O alta renda, que é o Transactor nosso. Então, cara, eu te digo o seguinte, a gente quer ganhar share, e a gente ganhou um pouco, mas não saltar demais, né? Ter um desvio ali na carteira de crédito, a gente ganhou share nesse TRI, né? E a gente deve ficar bem posicionado, essa é a nossa expectativa, mas com ratings seguros, com mix seguro, tá? Então, a gente está muito bem tracionado e, veja, revisando o footprint, com crescimento de base de clientes. É claro que boa parte daqueles clientes que entram são clientes de crédito consignado, é natural, né? Mas a gente também tem cross-sell aqui em cima disso, tá? Então, cara, eu vejo a gente muito bem penetrado na base de clientes, né? Operando com esse nosso fair share, cara, a gente tem tudo para fazer um ano de 25 melhor do que o ano de 24, né? E essa é a nossa expectativa, tá? A gente está muito bem tracionado, Navarro, como eu comentei aqui com outros colegas, tá? Eu estou muito confiante em todos os segmentos de clientes, em verticais, inclusive, que a gente também, ela é monoline, né? Na área de financiamento de veículos. Mas se você pegar pesados, por exemplo, uma coisa é veículo leve, né? Pegar veículo pesado, a nossa participação é altíssima, né? E a gente vai naturalmente acelerar ainda mais com a John Deere aqui, né? O nosso negócio de pesados. Então, a gente tem uma distribuição colossal, né? Em todas as linhas de negócio que você possa imaginar. E não é à toa, por exemplo, que o Grupo Segurador, o Ivan falou, né, da perspectiva dele aqui. Eu falei para você, a gente está tracionado na distribuição, tá certo? Então, cara, a penetração da gente é muito alta, a nossa participação é alta, o apetite a risco caiu um pouco, você tem razão, né? Ali em 22, 23, mas retomamos esse apetite, mas com a qualidade devida, tá, Navarro? É isso que a gente tem de expectativa e expectativa de entregar crescimento de receita, né, por linhas distintas, né, e custo de crédito controlado também para 2025. Só complementando aqui, na margem de cliente você tem 3 fatores que vão determinar o crescimento dela. Primeiro, o crescimento da carteira, né? O Marcelo e o Cassiano foram absolutamente claros que a gente continua tracionado, continua crescendo a carteira.
Segundo, margem de captação, o Cassiano falou isso também, a gente tem um custo de captação, custo de funding abaixo de 100% do CDI, e a gente vem tendo iniciativas para baixar isso ainda mais, o que deve contribuir para a nossa margem de clientes. E, por último, o spread, que é a história do nosso RAR, ou seja, não adianta gerar spread e ser penalizado na PDD, a gente tem que gerar um retorno ajustado ao risco bom. Então, provavelmente os 3 devem nos ajudar, os 2 primeiros com muita clareza, o terceiro a gente vai avaliando pela conjuntura e sempre avançando, né? Obrigado, Navarro, pela pergunta. Obrigado, Navarro. Obrigado, Navarro. Indo para a última pergunta com Brian Flores, do Citi. Brian. Pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade. Só uma pergunta rapidinho sobre o impacto da taxa de juros pensando em NII com o mercado agora, né? Acho que assim, a gente está indo mais para uma faixa mais perto de 2 bi, né, para 24, e com o cenário que vocês colocaram lá de talvez uma taxa indo talvez para um patamar um pouco mais elevado, será que para 25 o patamar que a gente poderia sonhar para NII com o mercado é similar a esse 24 que a gente está vendo por enquanto? Obrigado. Cassiano. Obrigado, Brian. A gente não está falando, obviamente, de 25, mas eu te digo que a gente está mais neutro, como a gente falou na reunião passada, a gente não tem a nossa estrutura redeada, mas a gente tem operações importantes que deixam nossa LM mais neutro. Eu acho que o 25 ainda não está tão claro como que vai ser o mercado ainda. Prefiro falar disso lá no comecinho, lá no nosso guidance de 25, mas eu te diria que o banco tem uma situação mais neutra do que normalmente sempre teve para ciclos de alta de juros. Brian, obrigado, hein? Obrigado, Brian. Então, encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas. Aquelas que não conseguimos responder aqui, a nossa equipe de RI responderá posteriormente. E eu gostaria de passar aqui a palavra para o Marcelo, para ele fazer as suas considerações finais, avisando a todos que no nosso site do RI vocês encontram todo o material de divulgação de resultados. Marcelo, por favor. Obrigado, André. Obrigado aqui, Cassiano. Obrigado a você. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Nossa equipe está à disposição, eu também e o Cassiano, nós estamos à disposição de vocês, né, para tirar qualquer dúvida que seja preciso, né? E vamos nos encontrar em breve e na próxima divulgação também. Obrigado, um abraço a todos e bom trabalho. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.